Glória a Deus. Boa noite. Boa noite. Não falei que podia sentar, brincadeira. Pode ser. Muito bom. Som. Voltou. Muito bom estar com vocês. Obrigado pelo carinho, por essa honra, por esse privilégio de poder, de alguma forma, compartilhar algo. Estou saindo daqui muito abençoado por cada tempo aqui. Foi pouquinho tempo que eu passei, cheguei agora, na hora do almoço, mas estou sendo muito abençoado por cada conversa, por cada momento de comunhão. Tivemos um tempo ali com o Cássio, com a sua família, foi muito abençoado, Cássio. Eu e o Hélio voltamos para o quarto ali, como o Subirá diz, aleluiado, de saber o que Deus está fazendo por aí, o coração dos irmãos, e assim, muito encorajado mesmo. E estar diante dessa reunião abençoada, com tanto homens de Deus, e assim, eu quero compartilhar uma palavra com vocês, que Deus está queimando o meu coração. Nós estamos falando aqui sobre conquiste, sobre entrarmos naquilo que o Senhor já nos deu. Nós estamos falando aqui sobre guiar um povo para dentro daquilo que o Senhor já nos deu. Então nós não estamos falando aqui sobre conquistar aquilo que o Senhor não nos deu, não. Nós estamos falando sobre tomar posse e pôr os pés naquilo que Ele já prometeu, aquilo que Ele já nos deu. E eu falei durante o período da tarde, quem estava aqui à tarde? Levanta a mão assim. Durante o período da tarde eu falei que esse tema ele é muito pertinente para esse tempo e para a nossa igreja, como igreja brasileira. Porque eu sinto, em relação à igreja brasileira, é que nós somos muito bons em tirar do Egito, mas precisamos crescer em introduzir na terra prometida. Então eu sinto que nós temos hoje uma igreja perambulando pelo deserto, livre, mas que ainda não entrou naquilo que Deus tem para a gente. Porque a saída do Egito é representada, quando você vai estudar, a saída do Egito é o que representa a salvação. Por exemplo, lá no Egito não tinha os 10 mandamentos para eles obedecerem e falar, não, agora nós fomos salvos porque a gente é bom. Não, foi graça de Deus que os alcançou e o Senhor, em sua infinita misericórdia, os resgatou de lá e os salvou. Então, a saída do Egito é salvação. Mas aí agora eles estão andando pelo deserto e Deus dá para eles a lei. Por quê? Porque agora eles precisam aprender a andar como pessoas livres e que são agora o povo de Deus, para entrar na terra prometida. Então eu sinto que nós estamos nesse caminho. E se é esse trabalho da pregação do Evangelho que gera salvação nas pessoas, esse trabalho de caminhada para a terra prometida é um trabalho de discipulado. Sim ou não? Então assim, nós somos como igreja muito parteiros, parteiras, que fazem o parto e nasce o bebê, mas nós precisamos aprender a ser mais pediatra agora. Tem muito desviado no Brasil, gente, nós precisamos parar com isso. Porque nós precisamos cuidar e levar essas pessoas à maturidade. Na temporada passada, lá na família de Zascope, a gente foi muito confrontado com um entendimento, que era o seguinte: o sucesso na igreja não é gerar muitos filhos apenas. Sucesso na igreja é formar muitos pais. Então entenda o que eu estou dizendo. Sucesso na igreja não é somente gerar muitos filhos. Sucesso na igreja é formar muitos pais. Então por muito tempo a gente ficou iludido de uma certa forma em relação a gerar muitos filhos. Então tinha muito testemunho assim, olha, noite passada 100 pessoas aceitaram Jesus. E a gente logicamente fala, glória a Deus, que bênção, 100 pessoas para Jesus. Então, o que nós estamos dizendo? 100 pessoas nasceram de novo. Mas agora, meu irmão, 100 bebês. Imagina, chega assim e fala assim, cara, você não sabe o que aconteceu ontem à noite. Parou um caminhão e deixou 100 bebês no meu quintal. Isso é testemunho ou tragédia? Porque aí, mas tem
dinheiro para comprar 100 fraldas por hora, entendeu? Você tem braços, você tem pessoas para cuidar, porque senão vai ser a estatística de 100 bebês que vão morrer. Só que às vezes o nosso ego misturado com outras coisas, a gente quer ver a casa cheia, mas o lance não é quantos filhos a gente gerou, mas quantos pais estão sendo formados. Porque eu não sei se você já fez a pergunta básica, não é possível que tem tanto evangélico no Brasil e não muda as coisas. É básico, né? Tipo, a conta não bate, mas é simples, a questão é que crianças não mudam nada. E hoje nós temos uma igreja que precisa entrar nesse lugar de maturidade. E por que a gente deu tanta ênfase em gerar novos filhos e talvez pouco no formar novos pais, ou formar pais maduros? Porque para gerar um filho é uma noite de intimidade e prazer. Então você põe um teclado de fundo e fala com uma voz bem aveludada. Quem gostaria de entregar sua vida para Jesus? Aí o pessoal levanta a mão, às vezes emocionado, outros realmente tocados pelo Espírito Santo, e alguns realmente nascem de novo ali, e é uma noite. Agora, formar um pai é 20 anos de discipulado, é 25 anos de trabalho. Só que nós vamos ter que embarcar nessa missão. Porque a transformação verdadeira que nós vamos ver é através dos pais, dos ruiós, dos filhos maduros de Deus, sendo manifestados e servindo a nossa nação. Então, nós estamos falando aqui sobre essas duas realidades, tirar do Egito e entrar na Terra Prometida. E aqui nós temos dois líderes, ok? Nós temos uma figura que tira do Egito, ou que lidera essa saída do Egito, que é Moisés. E nós temos uma outra figura, que é aquele que introduz a Terra Prometida, que é Josué. Que interessante. Então você tem Moisés e Josué. E é dois líderes diferentes. Então você tem um tipo de líder tirando do Egito, e você tem um tipo de líder entrando na Terra Prometida. O líder que, se você pensa em Moisés, que tipo de líder Moisés é? E é interessante porque representa muitos de nós, assim. Moisés é aquele tipo de líder trabalhador, meu irmão, que baixa a cabeça e fala, missão dada é missão cumprida. Que ele não está preocupado se vai ser 8 horas de trabalho por dia, 10 horas de trabalho por dia, 12 horas de trabalho por dia. Se vai ter que fazer um negócio, nós vamos fazer um negócio. Então ele baixa a cabeça e faz. Então assim, eu sou neto de pastor. Meu vô Zico era desse tipo. Sou filho de pastor. Pastor Josué é desse tipo. Que, meu irmão, ele vai fazer o negócio acontecer. Deus deu uma missão e nós vamos fazer esse negócio acontecer. São aquele líder trabalhador. Que está faltando um pouco às vezes, né? Um líder trabalhador, um líder que ele vai fazer, ele vai pegar e não importa quanto vai custar, nós vamos fazer esse negócio acontecer. Agora, é verdade que esse líder, ele tem umas certas dificuldades às vezes com relacionamento. E aí o calcanhar de Aquiles, aonde ele vai ter dificuldade, é que esse líder tem uma tendência a se isolar e às vezes a deixar pessoas para trás no cumprimento da tarefa. Ele tem uma tentação de considerar o cumprimento da tarefa e da missão mais importante do que as pessoas. Então, por exemplo, Moisés, tá? Vou usar um termo aqui que não está ali na Bíblia, mas só para você entender. Moisés foi libertar o povo de Deus praticamente divorciado. O Jetro teve que trazer a esposa dele. Você esqueceu um negócio lá em casa, mas tinha combinado já que não era para ficar na minha casa mais. Isso aqui. O filho de Moisés é o único na Bíblia que foi circuncidado pela mãe. Então nós estamos falando sobre dificuldade de relação. Por quê? Porque eu sou muito bom no cumprimento da tarefa. Mas esse líder muito bom no cumprimento da tarefa, ele tira do Egito, mas ele não põe na Terra Prometida. Porque para entrar nisso aqui que Deus está nos propondo, tem relacionamento envolvido. E é interessante com essa figura de Josué,
ela é diferente. Porque aí Josué, graças ao próprio Moisés, teve pai. Josué sabe o que é relação, Josué sabe o que é discipulado, Josué sabe o que é mentoria. Então ele teve um líder, e aí Josué é diferente. Olha qual é a declaração famosa desse líder: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Já não é, eu vou cumprir a missão, custe o que custar. Ele já está declarando uma outra coisa: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então o que eu queria conversar com vocês é que Deus está nos chamando para nós sermos esses líderes da relação, líderes de relacionamento. Então, eu acho que um sofisma, uma mentira que precisa ser assim bombardeada, destruída dentro de nós, é que líder anda sozinho, de que pastor anda sozinho. Não, isso é mentira. De que pastores e líderes não têm amigos. Não, isso é mentira. Porque isso é o anúncio da tragédia, andar sozinho. Então eu quero que você olhe comigo para uma coisa muito interessante, que é, não sei se você sabe, mas nos 4 evangelhos, Jesus fala a palavra igreja 2 vezes. Na verdade que ele fala muitas vezes a palavra reino de Deus, né, o termo reino de Deus, mas eu não sei se você sabe, mas a palavra igreja, nos 4 evangelhos, Jesus fala 2 vezes. Sabe essa palavra que a gente fala tanto? Jesus falou 2 vezes. E a primeira que ele fala é Mateus, capítulo número 16. Dá uma olhada aí, Mateus 16. E essas 2 vezes que ele fala igreja, nos dá uma ideia muito interessante do que é a igreja que nós aqui estamos liderando. Mateus 16. Mateus 16 é aquele texto famoso em que Jesus, diz assim, Mateus 16, 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias, um dos profetas. Então é interessante que ele está fazendo uma pesquisa ali, né? O que o pessoal está falando aí? Quem eles acham que eu sou? E a resposta da multidão é bíblica. Interessante, né? Uma resposta bíblica, mas está errada. Estão falando que é João Batista. Por que eles falavam João Batista? Porque é a mesma mensagem, né? Ele pregava: está próximo o reino de Deus, arrependam-se e creiam nessa boa notícia. Então, eles falavam, não, é João Batista. Outro falava Elias. Por quê? Provavelmente por causa de milagre, né? O sobrenatural. Assim como estava descrito sobre o profeta Elias, Jesus fazia. Outros ainda falavam Jeremias. Por quê? Por causa da palavra dura, confronto contra a liderança religiosa. Ou um dos profetas. E aí Jesus então vira para os discípulos e fala: e vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Gente, isso aqui é muito poderoso. O que Pedro está respondendo? Ele está dizendo: ei, o Senhor não é como um dos profetas, o Senhor é o cumprimento de todas as profecias. Tu és o Messias, aquele que foi anunciado em Gênesis capítulo número 3, verso número 15. Aquele que é a semente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. É o Senhor. Tu és o Messias aguardado de Israel. Tu és o Rei dos reis, aquele que vai sentar num trono de Davi, eternamente governar sobre toda a terra. É o Senhor. E para completar, ele ainda fala Filho do Deus vivo. Você falar que alguém era filho de alguém era igual a dizer que aquela pessoa era igual ao Pai. Então ele está dizendo: tu és Deus. Tu és o Filho de Deus. Tanto que essa foi a declaração que permitiu que os líderes religiosos crucificassem a Jesus. É quando ele falou: eu sou o Filho de Deus. Então eles estavam: blasfêmia, nós vamos matar ele por causa dessa declaração, porque era dizer: eu sou igual a Deus. Então o que Pedro estava dizendo? Tu és o Messias, tu és a salvação, o Salvador, e tu és Deus aqui na nossa frente. E aí Jesus diz assim: olha, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue,
mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei a chave do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então, é aqui que ele fala, igreja, sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Ele estava dizendo, a igreja do Senhor é edificada sobre essa declaração. Ele é o Messias aguardado, o Filho do Deus vivo. Então assim, líderes, qual é o nosso papel na igreja? Fundamentar tudo nessa verdade. A nossa pregação não pode ficar indo para todos os lados e não terminar nessa verdade. Nós precisamos levar as pessoas ao conhecimento de Cristo Jesus. As pessoas têm que conhecer mais e mais a Deus através de Cristo. Porque nós aqui estamos como igreja para conhecer ao Senhor. Assim como Paulo disse, quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e me tornar como Ele em seus sofrimentos. É para isso que nós estamos aqui. Esse é o fundamento da igreja. Então, tudo que você for fazer, pense, eu preciso fazer. Com isso em mente, precisamos revelar a Cristo. Precisamos ter como pedra fundamental essa revelação. Ele é o Messias. Ele é o Salvador. Não é nenhum outro homem, não é nenhum método, não é nenhuma estrutura, não é nenhuma denominação. Ele é o Messias. É sobre Ele que nós cantamos, que nós pregamos, que nós vivemos. Ele é a pedra angular dessa construção. Mas aí, Jesus fala uma segunda vez, igreja. Então, se essa é a primeira declaração de Jesus, igreja, a segunda vez que Jesus vai falar igreja, e a última vez, aqui nos 4 evangelhos, é Mateus 18. Mateus 18. Olha comigo aí. E olha que textinho difícil. Mateus 18, verso de número 15. Ele fala assim, ó. Se o seu irmão pecar contra você, vá. E a sós com ele, mostre-lhe o erro. E se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-lo, conte-o à igreja. E aí diz assim, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhe a verdade, tudo que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu. Também lhes digo, que se 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Gente, quem sabe de cor esse último versículo aqui, ó. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Quem conhece esse versículo? Esse versículo quem sabe de cor. Esse versículo é bom para quando foi pouca gente na célula. Tem 3, meu irmão. Você já abre com esse. Opa! Pois onde se reunirem 2 ou 3. 1, 2, 3, 4. Já estamos no lucro aqui. Ele está no nosso meio. Ou esse aqui, ó. Também lhe digo, se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Nossa, versículo poderoso, né? Se 2 ou 3 concordarem. Agora a pergunta é, em que contexto Jesus está falando isso? Ele está falando isso no contexto da igreja. Agora, o que é igreja? O que é igreja, gente? Segunda vez que Jesus vai falar o termo igreja, e olha a forma que ele vai falar para a gente sobre igreja. Olha o que ele vai falar para a gente que acontece na igreja. E é exatamente algo que acontece tão pouco nas nossas igrejas. Exatamente algo que é tão... que não é o dia a dia das nossas igrejas. Jesus vai falar para a gente, deixa eu falar para vocês o que é igreja. É isso aqui, ó, igreja.
E nós, líderes, somos membros da igreja. Então eu vou repetir o que eu falei à tarde. Todo mundo aqui é membro da igreja, só tem um cabeça a igreja. Jesus Cristo. Então aquele que aceitou Jesus hoje, entregou sua vida e nasceu de novo hoje, e quem tem 42 anos de ministério, os dois são membros do corpo de Cristo. E ele continua sendo o cabeça. É claro que nós temos uma autoridade, é claro que nós temos dons, é claro que nós temos vocação, é claro que nós temos aqui uma hierarquia no sentido do mais maduro, vai ajudar o mais imaturo a conhecer a Cristo, isso é muito importante, mas nós como líderes frequentemente somos aqueles que não são membros da igreja. Somos aqueles que não fazemos parte da igreja. Tá, Douglas, mas o que é a igreja? Isso aqui que é a igreja. Olha que interessante esse texto. Primeiro, se o seu irmão. Então, o primeiro termo que ele vai usar aqui, quando ele está falando da igreja, ele vai falar que é um ajuntamento de irmãos. Irmão, gente, virou um jargão evangélico para nós. Ô, irmã, virou um jargão evangélico para nós, porque ele está falando do relacionamento mais profundo e íntimo que nós temos na terra. Irmão, irmã, família, são as pessoas que a gente já viu pelado. Não precisa imaginar nada, gente, é só você entender. Ele está falando sobre uma aliança profunda. Eu tenho dois irmãos, o Pedro e a Letícia. Por que eles são meus irmãos? Porque a gente chama o mesmo ser de pai. Então qual é o conceito de irmão? É aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus e o Espírito Santo, Espírito da adoção, fez eles se tornarem filhos de Deus. Então eles chamam mesmo, é o Pai nosso, então é meu irmão. Então Jesus está falando, ei, isso aqui que eu estou falando para vocês, que a igreja é um grupo de pessoas profundamente aliançadas. Seu irmão chegar para você e falar assim, eu vou votar para o outro candidato que você não concorda. Ele deixa de ser seu irmão? Não tem como deixar de ser seu irmão. Porque o que faz ele seu irmão não é ter a mesma opinião que você. O que faz dele o seu irmão é que ele nasceu do mesmo pai e mãe que você. Então a nossa aliança é em Cristo, não na nossa opinião. E aí não pode discutir nossa opinião aqui. Porque na verdade, quanto maior a aliança, maior é a discussão. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem foram as pessoas na sua vida que você teve as piores brigas? Que até se saiu no tapa. Geralmente não é alguém na rua. Se for, vão tratar algumas coisas aí na sua vida, mas geralmente a resposta é ou irmão ou é primo. Por que a gente saiu no tapa? Porque a aliança é tão forte que aguenta o sacudão, uma sacudida. Por que eu não bato hoje no irmão aqui na igreja? Porque a gente não tem aliança. E é lógico que eu não estou falando para ninguém aqui usar violência contra ninguém, eu só estou dizendo que a nossa aliança como igreja é tão frágil que a gente não pode falar a verdade um para o outro. Porque essa é a próxima parte. Se o seu irmão pecar. Se o seu irmão pecar. Ou seja, o que é a igreja? É eu ter um relacionamento de aliança com alguém, a ponto de eu poder chamar de irmão, e agora eu estou tão pertinho dele que eu vejo ele pecando. Meus amados, pode dizer uma coisa? De domingo é raro eu ver você pecando. De quarta aqui no nosso culto, é difícil ver você pecando. Você já viu alguém pecando aqui de quarta? Ele está dizendo, o que é a igreja? É um grupo de pessoas aliançadas e que estão vivendo tão próximas agora que eu vejo o meu irmão pecando. E ele me vê pecando.
E o problema é que nós fomos criando uma forma de viver igreja que cada um consegue esconder o seu pecado. Sim ou não? E ninguém vê a gente pecando. E ninguém sabe das nossas mazelas. Porque a gente criou um ambiente onde a gente põe a nossa melhor roupa, passa o nosso perfume e vem. Pra você ter uma noção, a gente ainda deixa as crianças lá no Ministério Infantil, para a gente não ver se elas obedecem a gente ou não. Aí pega só no final para já pegar e ir para o carro. Nós precisamos voltar a ter um relacionamento de aliança, uma proximidade tão grande que eu vejo o que está acontecendo com seus filhos, e você vê como está acontecendo com os meus filhos, e você vê como eu trato a minha esposa Val, e eu vejo como você trata aí o seu marido, e eu sei como você está lidando com as suas finanças, e você sabe como eu estou lidando com as minhas coisas, e a gente sabe um da vida do outro, mas nós fomos criando essa igreja com a distância. Só que líderes, nós precisamos viver igreja. Igreja é o lugar mais seguro da terra. Se você não está vivendo igreja, não estou falando indo no culto. Se você não está vivendo igreja, não estou falando pregar de domingo. Se você não está vivendo igreja, você está exposto ao perigo. Se o seu irmão pecar. Seu irmão pecar. Então eu preciso estar tão próximo, no cangote ali, que você consegue perceber que o seu irmão está pecando, para que venha essa próxima parte. Se o seu irmão pecar contra você, vá a sós e mostre-lhe o erro. E aí nós estamos falando de um nível de aliança que eu posso confrontar o meu irmão. Mas essa parte não está mais acontecendo na igreja, aonde nós confrontamos uns aos outros em amor, no pecado do outro. Porque não adianta eu querer fazer esse confronto de longe. Não adianta eu falar, irmão, ali está vestido de tal forma, isso é pecado. Isso afasta. Eu estou falando de aliança. Se o seu irmão, se a sua irmã pecar contra você. E aí você está tão próximo que agora essa repreensão em amor vai ser redentiva. Não vai expulsar a pessoa. Se o irmão pecar contra você, você vai e você mostra o erro. E isso aqui é muito lindo, ó. Se ele ouvir, você ganhou, seu irmão. Gente, a relação vai para outro nível quando a gente fala a verdade. Nós vamos para outro nível de aliança, quando a gente começa a olhar a mazela um do outro e se comprometer com a mazela um do outro, dizendo, isso é pecado, mas eu sou seu irmão, estou aqui do seu lado e nós vamos resolver esse negócio. E eu não te largo enquanto você não se arrepender e se voltar para Cristo e voltar a andar da forma que Deus criou você para andar. E aí você ganha o seu irmão. No confronto. Na verdade. Sabe, isso aqui é doído. Sim ou não? Quem já foi confrontado aí assim? Esses dias eu estava com um líder e ele me contando que ele era um líder de jovens e tal, e aí ele estava na mesa, né? Contei pro Elinho isso. Ele estava à mesa assim, e aí estava o pastor sênior da igreja, tal, um ancião, conversando com os outros pastores, e ele, pastor de jovens, lá sentadinho do lado, e aí eles começaram a falar sobre as finanças da igreja, tal, aí ele estava meio deslocado assim, ele não participava do assunto, né? Ele pensou, vou servir. Aí ele começou a pegar os pratos de cada um dos pastores, que já tinha terminado de comer, pegou os pratos, tal, levou para a cozinha, colocou lá na pia da cozinha, tal, voltou e sentou, né? Aí foi que o pastor sênior, ancião, pegou na mão dele e falou assim, meu irmão, você lavou os pratos? Aí ele, não. Ele falou, não tem ninguém vendo lá você servir, né? É umas facadinhas que entra, né, gente? Só que nós precisamos vencer um espírito na igreja. Um espírito está infiltrando na nossa cultura, que não
não era tão assim no Brasil, e está se tornando cada vez mais. É o espírito de Caim. O espírito de Caim tem entrado na nossa cultura, que é o quê? É de Deus falando, cadê o seu irmão? E você falando, por acaso sou eu o guardião do meu irmão? E é Deus falando, sim, foi para isso que eu te criei. Para ser guardião do seu irmão, para ser guardião da sua irmã. Você não entendeu que você não nasceu para proteger sua própria vida, que você nasceu para proteger a pessoa ao seu lado? Que eu criei você para cultivar e para guardar aquilo que é mais precioso para mim. Ei, nós somos guardiões uns dos outros. Então, se o meu irmão está pecando, é problema meu. Porque quando um membro se machuca, todo o corpo para ajudar aquele membro a ser restaurado, porque ele é membro do corpo de Cristo. Então, gente, nós precisamos viver a igreja. Ei, líder, nós precisamos ter relacionamento de aliança profunda para viver igreja. De verdade. Porque parece que os primeiros a não fazer parte da igreja somos nós. O que precisa ficar claro é que nós, líderes vocacionados, chamados e que estão aqui nessa posição, somos irmãos pecadores que carecem da graça e da misericórdia de Deus. Então as pessoas têm liberdade de chegar para a gente e falar quando em algum momento nós erramos e muitas vezes não estamos nem percebendo que estamos errando. Alguém tem liberdade de falar com você? Nós estamos desprotegidos, gente. Nós estamos desprotegidos. Uma vez eu estava pregando sobre unidade na igreja e tal, e aí uma esposa de um dos nossos líderes, ela chegou para mim, a Emília, e falou assim, olha, eu fui fazer faculdade em São Paulo, né? E aí eu pegava o metrô para ir para a faculdade. E um dia, eu fui pegar o metrô e estava lotado, né? Tem um horário lá do Rush, lá em São Paulo, que é lotado. Estava lotado. Abriu a porta e tinha assim, sabe, um buraquinho assim. Aí ela, para não perder o horário, entrou. Ficou ali na latinha de sardinha. Aí, fechou a porta e ela tentando pegar em um dos ferros lá para segurar, né? E ela tentando, só que não tinha nenhum perto. E ela desesperada, ai meu Deus, aí vai andar o negócio, eu vou cair e tal. Aí tinha um senhor do lado dela, provavelmente experiente em metrô. Bateu no ombro dela e falou, moça, fica tranquila, com tanta gente ao seu redor não tem como cair. Ó, tentou ir para frente, tentou cair para cá, tentou cair para trás, já tem alguém atrás. Líder, só dá para cair se você está andando sozinho. Com tanta gente de verdade ao seu redor, não dá para cair. Porque no momento que você flertar com o perigo, já tem alguém no seu cangote. O que é isso, rapaz? Eu vi você tratando sua mulher de forma fria. O que é isso aí? O que é isso, seu celular aí? Que mensagem é essa aí? Nós precisamos voltar a ser xereta, gente. Porque nós somos guardião do nosso irmão. Porque nós somos guardiões das nossas irmãs. Eu vi o fulano meio triste. Ah, não fala nada. O que você está esperando para ir na casa dele e perguntar o que está acontecendo? Está esperando a pessoa ter um colapso? Mas o que nós estamos falando? Igreja. Estava fazendo terapia e aí o pastor, terapeuta que tem me ajudado muito, ele falou um negócio muito forte. Ele falou, Douglas, no casamento, você tem o marido e você tem a esposa. Então você tem a pessoa do marido e a pessoa da esposa. Mas quando esse casal, né, está junto, ele casa, surge uma terceira pessoa, que é a pessoa do casamento. E ele estava falando, explicando, tipo, que o casamento bem-sucedido é o casamento que começa a descobrir a vontade dessa pessoa do casamento. Então é quando esse marido entende, eu preciso morrer.
essa esposa entende, eu preciso morrer. E aí, é para que essa pessoa do casamento, essa pessoa coletiva, nasça ali no casamento, e agora é ela que tem as vontades, é ela que vai levar o casamento nessa profunda unidade para o caminho que deve ir. Só que o marido tem que morrer para o eu quero. E a esposa tem que morrer para o eu quero, para surgir um nós queremos. E aí o que ele disse para mim? Ele falou, o que acontece na maioria dos casamentos? O marido não quer morrer. Eu me recuso a morrer. A esposa se recusa a morrer. Mas também não querem passar pelo divórcio. Então o que eles fazem? Eles acham uma distância segura. Para nenhum dos dois ter que morrer e conviver na mesma casa. Já tem os filhos. E aí não surge essa terceira pessoa. Não surge a pessoa do casamento. Então não é nós vivendo numa casa, é dois eu casado. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então ele vai achando, é como se fosse, sabe, lá na escola, você lembra? Quando dá um braço de distância aí do da frente. Então nós vamos ficar aqui, nós vamos convivendo e tal, mas não fica muito no meu cangote aqui não, entendeu? Mas quem olha de fora parece casado, mas quem sabe aqui dentro sabe que eu não quero morrer, ele não quer morrer. E aí me deu um estralo. Nós aprendemos a fazer a igreja assim. Qual é a distância segura? Ô irmã, paz do Senhor, que bom te ver. Mas não de muito perto. Nós aprendemos a fazer a distância segura. Para ser um ajuntamento de eus buscando a bênção. Para a sua própria vida. Mas você não sabe o que está se passando do lado da pessoa ao seu lado. A pessoa ao seu lado. Talvez seja disso que Paulo estava falando quando disse a Corinto, a reunião de vocês faz mais mal do que bem. Porque vocês comem a ceia do Senhor sem discernir o corpo. Tem gente passando fome, tem gente doente e tem gente morrendo ao seu lado e você nem sabe. Porque cada um só quer comer a sua refeição, se embriagar e ir embora. Só que isso está sendo maldição. Por quê? Porque eu criei vocês para viver essa bênção chamada igreja. Que é essa mistura de vida e de aliança verdadeira, onde nós vamos entrar um na vida do outro. Só que qual é o problema? Quando a gente mantém essa distância segura, a gente não tem os atritos, mas também não surge o Cristo. Quem é Cristo? É o cabeça Cristo com esse corpo coletivo que está andando em aliança juntos. E aí a gente não vê mudança numa cidade. Por quê? Porque nós não temos o corpo de Cristo andando lá. Nós temos um monte de eu que se reúne de domingo para buscar uma bênção. Só que Deus está nos chamando, líderes, para viver igreja. Para viver alianças verdadeiras. Porque olha o que está disponível para a igreja. Também lhe digo, se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Olha o que ele está prometendo. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio dele. Ah, Douglas, é só a gente falar, viemos juntos, sentamos aqui, vamos cantar, Deus está ali? Não, ele está falando dessa aliança profunda, que é a igreja. Ah, não, fala amém comigo aqui, fala amém comigo que Deus vai fazer. Não. Ele está falando se 2 concordarem. Concordar tem a ver com coração, meu irmão. Coração está entrelaçado sobre um assunto. E aí eu olhava para esse texto e falava, Jesus, é perigoso, Jesus. Não fala isso para nós. Qualquer coisa que pedir. Não parece perigoso? Daqui a pouco tem gente aí, Senhor. Queremos uma Ferrari, Senhor. Concordamos, amém. Não é não? Senhor, manda maldição na vida daquela pessoa. Concorda comigo. Olha os discípulos, né? Manda fogo nessa cidade aí, queima todo mundo. Senhor, nós pedimos o Atlético caindo para a segunda divisão. Não, brincadeira, nada. Tô brincando. Só não concordar, só você não concordar. Tem quem concorda aí? Ah! Ai.
Então é o seguinte, volta aqui. Volta pra cá. E eu pensando nisso, falei assim, isso aqui é perigoso, né? Concordar na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito, meu Pai que está no céu. Mas aí eu entendi. Isso aqui, Jesus sabe o que ele está falando. Por que ele pode falar isso? Porque, meu irmão, para dois andar junto, aliançado, é só estando cheio do Espírito Santo. E eles sabem que não vão pedir nada fora do que o Espírito Santo vai nos guiar. Porque para dois, morrer para si mesmo. Para três, morrer para si mesmo. Para andar em aliança profunda, verdadeira, durante anos junto, é só se eu estou mortificando a minha carne e deixando Cristo viver através de mim. Então o que nós vamos pedir? Salva essas cidades. O que nós vamos pedir? Cura, Senhor Arthur. O que nós vamos pedir? Nós vamos pedir só coisa que Deus quer. Por quê? Porque não tem outro caminho para viver isso aqui, a não ser sendo cheio do Espírito Santo e morrendo para nós mesmos. Então agora entenda. Queria ser só um pouco mais prático antes da gente encerrar. Não dá para ter aliança com 500 pessoas. Eu estou falando com líderes aqui hoje, tá? Não dá para ter aliança com 100 pessoas. Não dá para ser igreja, porque nós estamos fazendo uma divisão. Tem aqui, ir na igreja, aí é substantivo, você veio aqui no culto. Agora, ser igreja é verbo, e vamos inventar aqui, igrejar. Não dá para igrejar com 50 pessoas. Então você vai ter que perceber quem é que Deus te deu. Quem é que Deus te deu? E que você ainda não sacou que Ele está te apontando para ter um relacionamento profundo de aliança. Para quem que Deus te deu? Homens, quais são os amigos espirituais que Deus te deu ao seu redor? Para que você reúna com esses homens semanalmente, quinzenalmente que seja, intencionalmente, para que vocês possam cuidar uns dos outros, discipular uns aos outros, edificar uns aos outros, amar uns aos outros, chorar uns com os outros, dar risada uns com os outros. Quem é que sabe dos seus medos, das suas mazelas, das suas tentações, dos seus sonhos? É a sua igreja. Então assim, é como se domingo fosse o nosso momento de ministério. Isso aqui é um ministério. Hoje eu estou aqui compartilhando do meu serviço, do meu ministério com vocês. Você está sendo edificado por esse ministério, mas nesse momento aqui nós não estamos sendo igreja. Porque não dá para ser igreja com a nuca dos outros. Encontrou alguém no mercado? Falou, eu sou lá da igreja. Aí você, da igreja? Aí a pessoa fala, tá. Que senta ali, né? Esquerda. Eu já vi essa calvície aqui em algum lugar. Agora eu reconheci. Aí não, né? Então aqui é o nosso momento de ministério. Agora Deus está chamando a gente para viver igreja. Você faz parte da igreja? Você é membro da igreja? Nós precisamos, gente, de pessoas que fazem parte da nossa aliança profunda. Outros casais, as mulheres, aliançadas profundamente. Mas é um caminho de morte. Entenda uma coisa, gente, quando fala aqui, se o seu irmão, e aqui esse texto é bem claro nesse sentido, ele nem nos engana, mas quando a gente fala, igreja, somos família, um corpo bem ajustado, não é romântico, gente. Sim ou não? Você tem família, você sabe disso. Não é romântico, tem seus momentos românticos, né? Natal, né? Aniversário. A maior parte do tempo é a gente se afiando, como ferro afia o ferro, assim o irmão afiando a face do irmão. É faísca, meu amigo. Quem olha de fora fala, ih, meu Deus do céu. Então deixa eu te dizer uma coisa. Se você decidir sair daqui e viver igreja, os problemas vão aumentar. E não porque eles vão aumentar
é porque eles estavam escondidos e você não sabia. E agora eles começam a aparecer. Tanto os seus, quanto os deles. E às vezes está começando a aparecer um monte de pecado e problema e aparecendo conflitos. E a gente pensa, pelo amor de Deus, vamos voltar só para o domingo, gente? Vamos voltar só para o dominguinho ali, pregando e vamos para casa e tal. Vamos voltar para o domingo? Mas saiba de uma coisa, não tem outro caminho de viver de verdade o que Jesus está nos pedindo. De santificação verdadeira. Porque tem um monte de coisa. Gente, deixa eu falar para você uma coisa. Tempo atrás, um grande amigo, o pastor Paulo, foi ministrar lá na igreja, e era o tema da nossa série lá, era Encontros com Deus. Aí ele falou assim, vou pregar para vocês sobre um homem que encontrou com Jesus, encontrou com o Espírito Santo, encontrou com o Pai e não mudou. Só mudou quando encontrou com o irmão. Aí ele pregou para a gente sobre Pedro. O cara que encontrou com Jesus, que encontrou com o Espírito Santo, em Atos, encontrou com o Pai descendo um lençol e falando com ele, e não mudou. Só quando Paulo foi no dedo na cara dele e falou, hipócrita. Você fica fingindo na frente dos judeus aí que você é judeu, e quando eles saem você come bacon. Acho que eu não estou vendo, não. O cara teve com Jesus, o cara teve com o Espírito Santo, e o cara teve com visão do Pai, descendo o lençol e mudando os negócios, graças a Deus. E ele não mudou, porque tem coisa, meu irmão, é só quando você encontrar com o irmão, e o irmão falar na sua cara, que é o discipulado, que é a igreja do Senhor. Quem quer ser transformado pelo Senhor? Quem quer de verdade ser um líder de relação, que vai fazer uma igreja entrar onde tem que entrar em Deus? Então nós precisamos nos abrir para a relação verdadeira. Quem são as pessoas que Deus te deu para você viver a aliança? Mas são as pessoas que Deus te deu. Isso é maravilhoso, isso é muito leve, gente. Por quê? Porque não vai ser todo mundo. E uma das melhores coisas disso que eu estou falando, depois que você vai desenvolvendo, e a gente tem assim crescido bastante, não que a gente tenha alcançado, mas a gente tem crescido bastante isso lá na igreja. Então, da nossa prática, a gente reúne todas as terças-feiras em uma casa. E aí a gente está ali com 10 casais, eles são todos líderes, então eles conseguem se reunir. A gente se reúne 8 da manhã, agora está reunindo 2 da tarde por causa das crianças, mas a gente reúne ali e a gente ora junto, a gente ouve a voz de Deus junto, a gente adora junto, a gente compartilha uma palavra juntos, a gente ceia e vai misturando vida. E vai misturando vida. E a gente vai vendo que fulano está conseguindo educar os filhos. A gente vai vendo que o outro só chega atrasado. A gente vai vendo que aquele só come, não traz nada para a mesa na refeição. A gente vai vendo. E aí a gente vai dando direito do irmão pecar. Porque aqui na ceia nós traz o pãozinho para todo mundo e deixa cada um trazer o pãozinho para a gente ver. O que acontece? E aí a gente vai misturando, e tem sido muito interessante. E sabe qual é um efeito maravilhoso disso? É que você pode parar de se vigiar. Porque nós estamos ansiosos. Porque será que eu estou vestido certo? Aí será que pode tênis verde aqui? Porque o pastor usa as camisas dessa cor, né? Acho que estou liberado. É leve, né? Pô, o óculos dele é azul, meu tênis verde. Tá? Então, acho que tá beleza, tal. Aí você fica, meu Deus, mas será que eu posso falar isso? Mas pode falar aquilo? Pode sentar assim? Pode cruzar o braço? Pode não sei o quê? Meu irmão, quando você está com seus relacionamentos de aliança, você está livre para ser você. Porque no momento em que você errar, você tem alguém te vigiando. Você não precisa vigiar você mesmo. Então você pode ser suporte para o seu irmão. Na última reunião, eu abri meu coração, falei, gente, está pesado, cara. Está pesado, estou cansado e tal. E você tem os irmãos orando por você, com a mão sobre você, orando. E fora isso, um falando, eu vou pegar seus filhos aí nesse final de semana, para te dar uma folga. Deixa que eu assuma aquele negócio ali e tal. Então ninguém sabe que está pesado para você. Você fica fazendo cara que está tudo maravilhoso no Instagram.
Ninguém sabe. Aí você está lá reclamando para sua esposa, ela reclamando para você, e ninguém sabe. Só que Deus está dizendo: ei, vive igreja, amado. Posso falar um negócio para você? Igreja é melhor que seguro do Bradesco. Sim ou não? Se alguém viver igreja de verdade, tem como ficar sem casa? Vai dormir na rua. Não tem 200 casas aqui. Se alguém viver igreja de verdade, tem como ficar sem carro? Não tem 200 carona aqui. O seguro do Bradesco pode dar 1 milhão para sua esposa quando você morrer, mas ninguém vai segurar a mão dela do lado do caixão. Mas a igreja vai estar lá. Então nós precisamos viver igreja. Então, líder, nós temos que ser padrões dos fiéis, sendo os primeiros, cara, que vive igreja. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu faço parte de uma família espiritual. Eu posso dizer que tenho irmãos que têm o direito de pôr o dedo no meu rosto e falar: está errado isso aí, para que está feio. Tem uma meleca no seu caráter que precisa sair. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Queria te convidar a viver a igreja. É maravilhoso. Tenso e maravilhoso. Fica de pé no seu lugar. Vamos orar junto. Talvez estejam aqui alguns homens e mulheres que Deus vai te dar como alianças profundas. Talvez estejam aqui hoje. E é lógico que isso precisa ser construído, vai crescer mais e mais. Mas Deus quer nos dar esses ambientes do lugar mais seguro da terra. Feche seus olhos comigo. Ah, papai, obrigado. Senhor, hoje nós queremos te agradecer pela igreja, Senhor. Te agradecer pela noiva de Cristo, Senhor. Te agradecer pela família do Pai, pela morada de Deus no Espírito, Senhor, a tua santa igreja, Pai. Te agradecer pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs, Pai. Saber que eu não estou só, que aqui é onde o órfão encontra casa, Pai. A viúva encontra amparo, Senhor. A família de Deus. Ah, Senhor, obrigado. Eu queria te pedir, Senhor, tira todo o medo do nosso coração de viver a igreja. Senhor, todo o medo de experiências passadas, de manipulação, de abuso, ou até mesmo das nossas famílias de origem, Senhor, que nos machucaram. Nos deixa, Senhor, abertos para viver relações verdadeiras, Senhor. Senhor, nós fomos criados à imagem e semelhança de um Deus que é uma família, Senhor. Que é uma comunidade, Pai. Que é uma relação de aliança eterna, Senhor. Nós queremos viver, Senhor, espelhados na Trindade, Senhor. O que o Senhor tem para nós, Pai. Senhor, eu queria te pedir, Espírito Santo, mostra para os meus irmãos e irmãs relacionamentos de aliança para uma vida, Pai. Senhor, homens e mulheres que vão caminhar ao nosso lado verdadeiramente. Senhor, nós queremos dar acesso à nossa vida, Pai. Senhor, nós queremos dizer como o texto: estavam nus e não se envergonhavam, Senhor. Nos coloca nesse lugar, Pai, de amor incondicional da graça, Pai. Onde os nossos pecados podem ser verdadeiramente tratados, nós podemos ser transformados. Senhor, onde nós temos alguém que chora com a gente, que se alegra com a gente, Senhor, nos apresenta uma igreja, Senhor. Que os pastores aqui, Senhor, os líderes, sejam padrões dos fiéis, sejam os primeiros a viver igreja de verdade. Que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, meus amados. Perfeito Deus, ao meu lado estás, o caminho